Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, deitar tarde, comer o pão das dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu prêmio. Amém. Agora, por favor, abra em João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, verso 25 até o 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém. Falando rapidinho dessas duas passagens, depois a gente vai desenvolver uma linha de raciocínio, que eu quero complementar a mensagem de domingo passado. E aí a gente volta aqui, se Deus permitir. O Salmo 127 fala que a construção da casa é algo que vem de Deus. Não da casa enquanto um lugar que a gente mora, mas da família. Quem nos dá uma família é o Senhor. Quem edifica a nossa casa, quem faz a gente ter marido, ter esposa, ter filhos, ter um bom relacionamento com os parentes que vêm junto com esse cônjuge, que faz a gente ter uma família feliz, harmoniosa, que tem os problemas normais, mas os resolve de formas também normais, é o Senhor. Diz a palavra no Salmo também, que os filhos desse casamento, dessa família, são a herança do Senhor. O prêmio que Ele dá ao final dos anos. Presta atenção, querido, olha aqui, em nome de Jesus. O que os filhos, dentro da nossa família, da família que nós constituímos, se tornam nas nossas vidas, ou devem se tornar nas nossas vidas, no nosso futuro. Prêmio, galardão do Senhor. Você chega numa idade avançada, numa idade da velhice, e os seus filhos não são fontes de desgostos, os seus filhos não são fontes de vergonha, os seus filhos não são tragédias que entram e saem da sua casa, mas são um presente de Deus, como se fosse uma aposentadoria que Deus te dá. Você olha para os seus filhos, ou para o seu filho, ou para a sua filha, ou para as suas filhas, e você reconhece que aquilo foi uma bênção que Deus colocou na sua casa, na sua família. Então, quem edifica a casa, quem edifica a família, é o Senhor. E os filhos que nós temos são um presente que Deus nos dá, para que no futuro nós nos alegremos e nos consolemos. Mas nós temos a obrigação de criar estes filhos no temor do Senhor. Por isso é que no domingo passado nós lemos aquela referência que diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela for grande ela não vai se desviar. Ela aprendeu o temor do Senhor, ela aprendeu os princípios de vida aos quais ela responde, aos quais ela obedece, sobre os quais ela toma suas decisões, mesmo quando o pai e a mãe não estão perto, o Senhor está perto, e no coração daquele filho, no coração daquela filha, que foi criada no temor do Senhor, há a bênção, e ela toma a decisão certa, porque Deus está ali. Bom, mas na semana passada nós chamamos a atenção para o que você, como pai ou mãe, pode fazer de pior para o seu filho. Vocês se lembram? Que é você colocar o seu filho de posse de um tablet, de um celular, na frente de um computador, em tenra idade.
2 anos, 1 ano e pouco, 3, 4, 5, 6, 7 anos. É preciso regular até o volume de conteúdo e de horas que os adolescentes têm à disposição uma tela. O fato é que as redes sociais não trazem só coisas boas, trazem coisas ruins. Mas você entregando um telefone, entregando para sua filha, para o seu filho um tablet, deixando lá para que ela possa se distrair, você ter um momento de paz, porque criança é muito ativa. Criança se mexe muito, pergunta muito, corre muito, tem muita energia. E aí, às vezes, para que a criança fique quieta, o que o pai e a mãe fazem? Cedem a dar a essa criança um tablet, um telefone, porque ela vai ficar quietinha. Só que você já está viciando essa criança e ela já está sendo introduzida nesse mundo. E você acha que você vai conseguir tirar o seu filho de 7 anos, de 14 anos, de 13 anos da internet, que você o viciou quando ele tinha 2 anos de idade, quando ele tinha 1 ano de idade, quando ele tinha 3 anos de idade? Eu já tenho alguns anos que eu sou clínico, eu sou psicólogo clínico, só trabalho com gente, não faço teste vocacional, não trabalho para fazer admissão e seleção em empresa, eu só trabalho com gente que chega no consultório porque tem algum problema. Depois de alguns anos eu resolvi uma coisa: eu não atendo pessoas viciadas mais. Eu sou viciado em crack, eu sou viciado em cocaína, eu sou viciado. Não atendo. Sabe por quê? Porque o índice de recuperação é muito próximo do zero. Pastor, mas eu conheço alguém que esteve numa clínica e ficou lá e saiu de lá uma bênção. Por quanto tempo foi uma bênção? Deixa eu te contar uma coisa: não introduza o seu filho no mundo do vício. Não queira ter 1 minuto de paz, de silêncio, de sossego e coloque na mão do seu filho, coloca na mão do seu filho alguma coisa que mais tarde você vai talvez chorar muito. Pastor, só está dizendo que meu filho não vai usar isso? Gente, de forma nenhuma. Eu quero ler para vocês também. A BBC News Brasil publicou o seguinte: pela primeira vez os filhos em testes têm dado um resultado de QI, consciente de intelectualidade, de inteligência, inferior ao dos seus pais. Porque o normal é que uma geração seja sempre mais inteligente do que a dos seus pais. A minha geração veio com um potencial de inteligência maior do que a do meu pai e da minha mãe. Os meus filhos vieram mais inteligentes do que eu e a minha esposa. Esse é o normal da nossa espécie. Mas testes têm apontado que pela primeira vez, desde que começou a fazer essa pesquisa, há décadas atrás, essa é a geração que tem sido mais prejudicada e se mostrado menos inteligente. Bom, um livro foi lançado pelo neurocientista francês Michael Desmourgel. Sabe como é que é o nome do livro? A Fábrica de Cretinos Virtuais. Ele escreve o seguinte: irmã, por favor, olha aqui para mim. Quando eu chamo a atenção para você não dar um celular para o seu filho na igreja, para o seu filho ficar quieto, é para que você não faça isso também no ônibus, para que você não faça isso também lá na sua casa, para que você não ligue a televisão e deixe seu filho lá jogado. Olha o que ele escreve, não sou eu, foi ele que escreveu, está lá na BBC News Brasil. Pela primeira vez os filhos têm um QI inferior ao dos pais. Simplesmente não há desculpas para o que estamos fazendo com os nossos filhos e como estamos colocando em risco seu futuro e desenvolvimento. A revolução digital não é ruim por si mesma ou deve ser interrompida. Ela é boa. Ela é boa num projeto educacional estruturado. Porém, quando uma tela é colocada nas mãos de uma criança ou de um adolescente, quase sempre prevalecem os usos recreativos, mais empobrecedores, filmes, séries, desenhos e clipes. Depois vem os jogos, depois a autoexposição.
Sabe que o número de meninas, e há um tempo atrás nós tivemos aqui, Simone deve se lembrar disso, uma menina que na época tinha uns 11 anos, ficou apavorada, porque ela mandou algumas fotografias, alguns nudes, hoje se chama nudes, naquela época não se chamava nudes, mandou algumas fotos nua, ou pelo menos seminua, para um coleguinha de escola, e esse coleguinha viralizou isso. E ela ficou apavorada. Hoje nós temos um estatuto que diz que é crime, mas você vai ter que gastar uma grana violenta para tentar achar quem fez isso. Mas aquela pessoa que já está viciada nas redes, ela entra nos jogos, ela entra em contatos com pessoas de má índole. Se adultos têm caído em golpes financeiros, têm caído aí em encontros amorosos que acabam por sequestros, por assaltos, você acha que a sua filha de 12 anos tem mais juízo do que esses adultos? Você acha que o seu filho de 13 anos vai ter mais? Que o seu filho de 7 anos vai ter mais? Será que você não tem medo do que você está plantando para colher lá na frente? Veja que ele disse, esse doutor disse o seguinte: olha, as redes por si só não são ruins, desde que esteja dentro de um projeto educacional estruturado. Tem hora, tem critério, tem vigilância, até que essa pessoa desenvolva um senso crítico. Irmãos, olha o que a Bíblia diz: os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são a tua herança. Como é que você deve proteger a sua herança? Aquilo que o Senhor te deu, com zelo, com cuidado, com amor. Sabe quais são os prejuízos que a exposição pode fazer, essa grande exposição a crianças pode fazer? Ele diz o seguinte no livro: diminuição da qualidade e da quantidade de tempo para outras atividades, porque ela não lê livros, ela não faz arte, não faz música, ela não conhece nada, fica trouxa na vida. Perturbação do sono, porque fica super exposta àquela luz e começa a ter perturbação do sono. Superestimulação da atenção em coisas que não edificam e passa a ter distúrbios de concentração. Aí chega no consultório do psicólogo e diz assim: ah, meu filho tem TDAH. Como é que será que essa TDAH apareceu lá, hein? Será que não tem nada a ver com uma superexposição a celular? Você não está dando conta de tomar conta do seu filho e dar um celular para ele ficar quieto? Será que não começa ali? E mais tarde você vai dizer: ah, eu preciso de um milagre de Deus. Deus vai falar assim: mas como que eu vou fazer um milagre? Esse menino não tem problema, o problema dele é você. Você que não cumpriu o seu papel de pai, o seu papel de mãe. Você que quis ter filho, ou teve filho, mas não quis assumir o seu papel de mãe ou de pai. Tem um ditado antigo que diz: quem pariu o Mateus que o embale. Quem gerou que cuide. É a sua obrigação. Ele diz: o que acontece mais? A aprendizagem fica prejudicada, se torna uma criança impulsiva, subestimulação intelectual, ela vai ficando mais burrinha, sedentarismo excessivo. Irmãos, quantos são os adolescentes que já vieram para mim com problemas vários, que os pais querem que o psicólogo tenha uma varinha mágica que toca na criança e ela fica boa, e chega aquela criança gorda. O que você faz? Ah, eu pego a van, vou para a escola, aí tem problema na escola, não tem produtividade, não se desenvolve, repete ano, faz bullying com os coleguinhas, pega a van, volta, come, e normalmente come bobagem, porque esse pai e essa mãe não estão preocupados em dar uma comida de qualidade. É mais fácil comprar na padaria, no supermercado, um monte de porcaria e colocar na merendeira do filho, e aí dá para o filho chips, salgadinho, açúcar em excesso, gordura hidrogenada, porque não tem. Ah, eu estou cansado. Irmão, sinto muito, você teve filho, é a sua responsabilidade fazer um cardápio que seja sadio para o seu filho, para a sua filha. E aí esse filho, depois que come as bobagens, ele não tem o que fazer, ele pega o celular, ele pega o computador, o tablet, e vai para os jogos, que vão torná-lo uma pessoa cruel quase sempre,
sem empatia, uma competitividade ruim, um narcisismo exagerado, uma criança que vai para a pornografia, uma criança que vai para que há de pior, porque não tem nenhum controle. Não sou eu que estou dizendo, são eles, são os testes. São os cientistas que estão dizendo isso. A Bíblia vem e diz para mim e para você, os filhos são a herança do Senhor. O galardão no final de anos que Deus te dá. Filhos que estudaram, filhos que se tornaram profissionais em uma ou outra área, filhos que respeitam vocês. Sabe como é bom encontrar adolescentes que a gente viu criança e que eram maravilhosos quando criança? Mas como é horrível encontrar adolescentes que quando criança eram maravilhosos e quando se tornaram adolescentes se tornaram desrespeitosos, mal educados. Comentei com a Simone um dia desse, num dos jantares que nós tivemos aqui de passagem de ano, um tempo atrás. Veio uma jovem, já na casa dos seus 18 anos, né? Veio ela, veio o namorado da mãe, veio o irmãozinho, até comentei com a Sandra também esse final de semana, né, Sandra? E essa menina, ela cresceu aqui na igreja até uma certa idade, que doce que ela era, que doce. Aí apareceu, mas aí já é uma menina descolada, já é uma menina antenada, já é uma menina, né? E a mãe não veio. E eu queria mandar um recado para a mãe dela, dizer que eu estava com saudade para ela vir para visitar a gente. Falei, será que você manda um recado para sua mãe? Ela falou assim, dá você mesmo um recado. Eu tomei um susto. Falei, cadê aquela menina doce? Cadê aquela menina educada? O que aconteceu? Essa metamorfose. Eu fiquei triste, não pelo jeito que ela falou, mas pela criatura horrível que ela mostrou que se tornou. Como é que o seu filho vai se tornar? Que tipo de adolescente vai se tornar o seu filho? Sua filha? Quando alguém encontrar com a sua filha e conversar, vai sair e vai dizer assim, encontrei uma menina maravilhosa, que menina inteligente, que menina educada, que menina bem informada. Ou vai dizer, nossa, que coisa horrível que ela virou. Dia desse também, visitando uma empresa aqui, uma menina que até uns 3, 4 anos esteve aqui na igreja, hoje também já está nessa faixa. Ela chegou na empresa do pai, eu estava visitando o pai dela. E eu falei, fulana aí, eu falei, essa moça, ela era tão apegada comigo. Uma menina fria, distante, fone de ouvido. Não olha para você nos olhos, não conversa, é para cima, celular na mão. Alienada, uma zumbi, não está nesse mundo. É isso que você quer para a herança do Senhor? Veja que esse moço disse que a revolução digital é boa, dentro de um programa educacional estruturado. Você tem a responsabilidade de dizer quando, como e o que o seu filho pequeno pode ver. Mas tem coisas boas que eu vi. Você já ouviu falar no método canguru? Já? Quem já ouviu falar no método canguru? Ninguém, né? Bom, eu vou te falar o que é o método canguru. Crianças de prematuras, nascidas um pouco antes da hora, estavam tendo muitos problemas. Então, o que aconteceu? Descobriram que se colocasse essa criança com uma fraldinha, mas num canguru amarrado no peito da mãe ou do pai, para que ela sentisse o cheiro desse progenitor, para que sentisse o batimento cardíaco, que essa criança melhorava. Fizeram um teste e a coisa funcionou muito bem. As crianças não apenas elas melhoraram daquele quadro neonatal precoce, daqueles problemas que vieram por causa dessa precocidade, como elas apresentaram um desenvolvimento acima da média das outras crianças. E aí fizeram um estudo com 73 crianças que ficaram com suas mães ou pais e 73 crianças que não ficaram. As que ficaram
com o canguruzinho colocadinho ali no peito da mãe ou do pai, sararam daqueles problemas que essa precocidade trouxe, se desenvolveram, e aí eles fizeram uma coisa: acompanharam essas crianças durante 10 anos. Todas as 73 de um grupo e as 73 do outro grupo. Nesses 10 anos, eles fizeram 7 testes com esses grupos. E as crianças que tiveram contato com a pele da mãe, com a pele do pai, com o toque, olha o que aconteceu com eles. Ficaram adolescentes, crianças, juniores, com sono organizado, melhor controle cognitivo, menos estresse, altamente controladas do ponto de vista do sistema nervoso, tiveram um melhor crescimento e uma capacidade mental muito mais desenvolvida do que aquelas que não tiveram contato com o pai e com a mãe. O que é que o cristão faz? Ele cuida do seu filho, ele toca no seu filho, ele deixa o filho ficar perto dele. Ele deixa essa mãe, sabe, esse filho deixa essa mãe entrar numa área da vida dele que normalmente não entraria. Pastor, mas eu chego aqui, eu solto o meu filho. Não é essa a ideia. A ideia é que você tenha o seu filho em contato com você. Não é que você vai colocar e dizer, fica quieto aqui. Não é isso. Você segura o seu filho perto de você fazendo carinho nele. E quando eu falo de carinho, eu pergunto, você já ouviu falar, Lucas, de um método chamado Chantala? Não. Eu vou te contar o que é a Chantala. Bom, foi um médico francês chamado Frédéric Laboyer. Ele estava andando pelas ruas de Calcutá. Você sabe onde fica Calcutá? Na Índia, isso mesmo, você acertou, na Índia. Ele estava andando ali e ele viu uma senhora que estava massageando um neném recém-nascido, na calçada. A dona colocou aquele sari no chão, colocou o neném ali e começou a massagear aquele neném. Esse médico, um pediatra, ele parou e ficou olhando. Conversou com essa mãe, o nome dessa mãe era Chantala. E aí ele trouxe o método dessa massagem de crianças, que é milenar na Índia. Ninguém sabe quando começou, milênios. É uma nação muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Ele trouxe para o mundo ocidental. E aqui se tornou, Patrícia é massagista, deve conhecer ou deve ter ouvido falar disso, né? No Brasil, ela chegou em 1978. Na medida que vai tocando na criança, ela vai ficando mais calma, ela vai se desenvolvendo mais, ela se torna mais concentrada à medida que ela vai crescendo, mais obediente, porque tem o contato da mão, do pai, da mãe, massageando. Ela se torna carinhosa com o pai e com a mãe, porque ela recebe o contato no corpo e ela devolve esse contato no corpo. Irmãos, nós somos uma geração que os pais não abraçam os filhos, que pai não beija filho, que não dá banho. Quem dá banho em criança é a mãe, é a avó, é a tia, é a empregada. O pai não faz isso, não limpa cocô de menino. Que nojo, cocô de menino. Menino vem com esse vazamento estrutural, e tem hora que suja tudo e fede mesmo, mas tem que limpar. Tem que pôr a mão, tem que ter contato. Então pega o seu filho, em vez de simplesmente soltar, traz para perto de você e vai colocando a mão na orelhinha do seu filho, vai colocando a mão no cabelo dele. Irmãos, todo mundo gosta de carinho. Qualquer animal, quando você começa a tocar, quem já teve papagaio em casa? Quem já teve, dessa família, papagaio, cacatua, tem aquela outra pequenininha amarelinha, como é que chama, Mateus? Aquela que a Amanda tinha? Como é que chama? Calopsita. Vocês já repararam que quando você começa a passar a mão na cabecinha, ela dobra a cabecinha, ela vira? Cachorro. O cachorro vem, você começa a passar a mão nele assim, ó. Esse final de semana a gente viajou, a Sandra quase que adotou um cachorro lá em Três Marias. Ela fez um carinho no cachorro, o cachorro não largava mais ela. Irmãos, toca na criança, põe a criança perto de você, mas não põe com raiva. Fica aqui, não vai fazer, não é isso. É uma oportunidade que você tem de fazer um carinho no seu filho. Ele vai ficar porque é gostoso, porque é bom, porque é bonito, e ele vai ser a sua herança. Quando você ficar velho, ele não vai virar e falar assim: não, papai fez xixi de novo, tem que pôr a fralda na mamãe. Meu Deus do céu, tem que levar no geriatra de novo. Não tem ninguém nessa família, não, é só eu que levo. Não, ele não vai falar isso. Você criou o seu filho tocando nele, com tempo para ele. Sabe o que ele vai virar e vai falar? Vai falar para os irmãos assim: quem vai levar papai sou eu.
Quem vai dar banho na mamãe sou eu. Não, deixa que quem compra a fralda sou eu. Olha, eu estou apertado, mas mamãe não vai ficar sem o remédio. Eu me viro, mas vou comprar. Sabe por quê, irmãos? Porque é a sua herança, é a bênção do Senhor na sua vida. Vocês que estão namorando, vocês vão acabar tendo filhos, eu acho. Em algum momento vocês vão juntar os trapos, casar, e daí a pouco vem uma gravidez, e daí a pouco apresenta menino aqui na igreja, e daí a pouco vocês estão educando filhos. Que tipo de filho vocês querem ter? Mas antes disso, que tipo de pai você quer ser? Que tipo de mãe você quer ser? Porque o filho que você vai ter lá na sua velhice, é a criança que você cuida dela hoje. Ensina o seu filho a respeitar o mais velho. Ensina o seu filho a respeitar os que têm algum tipo de deficiência física. Ensina o seu filho a respeitar quem tem o cabelo liso, encaracolado, crespo, careca. Ensina o seu filho a respeitar quem é menino, quem é menina e quem se reconhece de outra forma. Ensina o seu filho a respeitar quem é evangélico, quem é católico, quem é espírita, quem é umbandista, quem é ateu, quem é satanista. Ensina o seu filho a perder na vida e continuar alegre, recomeçar e melhorar. Ensina o seu filho a ganhar e ser humilde, e não tripudiar sobre aquele que ele venceu. A herança do Senhor são os nossos filhos. Como é que nós os tratamos? Como é que nós os criamos? E aí nós vimos um texto no Novo Testamento. João, capítulo 19, verso 25 até o 27. Jesus está na cruz, está morrendo. São os últimos minutos dele, talvez os últimos segundos dele, dentro do último minuto. Ele olha, ele está crucificado, está mais alto, ele olha, a mãe dele, irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus, por favor, olha aqui para mim. A mãe dele está chorando, desesperada, vendo o filho de 33 anos, agonizando, indo para a morte. Ele se preocupa com o bem-estar da mãe dele, até nessa hora, e diz para João, que está ali, o discípulo a quem ele amava, que estava ali do lado, ele disse assim: filho, eis aí a tua mãe, eu vou confiar a você o cuidado da minha mãe. Você pode imaginar o amor de um filho na hora da morte, preocupado em que a mãe seja assistida? E aí ele vira para o Felipe, que era para o João, que é o seu discípulo, e diz assim: filho, eis aí a tua mãe, cuida dela para mim, eu confio em você. Que tipo de filho você quer ter quando você estiver velho? Que tipo de filha você quer ter quando você ficar velha? Sabe, irmãos, eu estava olhando algumas fotos, né? Eu tenho várias fotos do meu pai, vários vídeos eu com ele, e os últimos 2 anos eu tirei muita foto, nos 2 anteriores tirei bastante também, mas eu estava olhando e aí eu estava pensando, enquanto eu preparava essa mensagem, como que Deus me deu o privilégio de dar banho no meu pai, várias vezes. Como que Deus me deu o privilégio de comprar todos os remédios, todas as fraldas, me deu o privilégio de nos últimos anos dele levá-lo ao médico. E na medida que o Alzheimer foi roubando as memórias dele, eu deixei de ser o filho, porque ele esqueceu que teve filhos, depois ele esqueceu que casou. Aí eu me tornei o amigo. E ele esqueceu de todo mundo, mas quando eu chegava ele sabia que eu era o Ademir, o amigo dele. Que privilégio que Deus me deu. Você chegar e dizer: eu me preocupo com meu pai, eu quero que o meu filho e a minha filha, se eu precisar, se preocupem comigo do mesmo jeito, que trabalhem comigo do mesmo jeito. Mas é a hora da gente plantar nos nossos filhos. Então deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Dê exemplos bons para o seu filho. Por que você não está vindo na igreja domingo de manhã? Eu conto na mão, talvez numa mão, quem veio hoje. Você não tem tempo para o Senhor? Deixa eu te contar uma coisa. Vai chegar o dia que você vai ter tanta vontade de ter tempo de vir para a igreja, tanta vontade de ter saúde de vir para a igreja,
de ter oportunidade de vir para a igreja. Talvez chegue o dia que você vai virar para o seu filho e falar assim, você está precisando ir para a igreja, ele vai virar para você e dizer assim, a senhora não ia? O senhor não ia? Mas eu ia domingo à noite. Ah, mãe, a sua fé a gente conhece, né? Ah, pai, a gente conhece a sua fé. Dá o exemplo para o seu filho. Ensina a criança o caminho que tem que andar, vem para a igreja. Por que você não vem para a igreja? Ah, pastor, eu não entendo a palavra. Sabe o que nós estudamos nos domingos passados? O Tiago cantou aqui os nomes do Senhor na música do Kleber Lucas. Nós estudamos 4 dos nomes de Deus e por que esses nomes são diferentes na Bíblia. E faz toda a diferença quando você descobre por que Deus é o Shaddai, aquele que abre os sonhos, os projetos para que você conquiste. Por que é Leon? Por que é Adonai, aquele que é o dono de todas as coisas? Seu filho está olhando para você. Você é preguiçosa espiritualmente? É preguiçoso espiritualmente? Você fala para o seu filho que não vem à igreja porque está cansado? Sabe, no dia que você falar para o seu filho assim, busca o Senhor, ele vai falar assim, mãe, eu estou cansada. Pai, eu estou cansado. Você deixa de vir porque tem um jogo de futebol? Talvez um dia você diga para o seu filho, filho, busca o Senhor, Deus vai te dar esse livramento que você está precisando. Ele vai falar, pai, eu vou, domingo que vem, porque tem jogo do Cruzeiro, tem jogo do Atlético, tem jogo do Vila Nova, e eu quero ver, domingo que vem eu vou. Você e eu plantamos sementes que nós vamos colher os frutos. E Deus, na sua justiça, não permite que sementes amargas produzam frutos doces, e nem que sementes doces produzam frutos amargos. Escolhe a semente que você está plantando. Escolhe a semente que você está plantando. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus?